Embora a democracia tenha sido a ideologia vitoriosa do século XX, alguma coisa parece não estar indo bem nos dias atuais, em muitas partes do mundo, num quadro que os autores têm identificado como recessão democrática, retrocesso democrático, autoritarismo competitivo, democracia liberal, legalismo autoritário, em meio a muitos outros termos utilizados para identificar processos históricos como os acontecidos na Hungria, na Polônia, que agora se recupera, na Turquia, nas Filipinas, na Venezuela, na Nicarágua, na Rússia. Processos eletivos autoritários que minimizam a participação popular, violam direitos fundamentais e vulneram as regras do jogo que possam ser consideradas verdadeiramente democráticas. E mesmo as democracias mais estáveis, como o Reino Unido, como os Estados Unidos, sofreram os abalos desse descrédito em relação às instituições democráticas. O que está acontecendo no mundo, portanto, que vem enfraquecendo a democracia? O mundo assistiu e assiste uma onda de um populismo autoritário, anti-institucional e anti-pluralista, que evidentemente produz essa erosão da democracia. O populismo pode ser de esquerda ou pode ser de direita, embora hoje, no mundo, os riscos estejam vindo mais intensamente dos populismos de direita, com as suas manifestações de racismo, de xenofobia, de misoginia e de anti-ambientalismo. E uma das marcas do populismo autoritário de qualquer matiz é a divisão da sociedade em nós e eles. Nós, o povo puro, decente e conservador, e eles, as elites cosmopolitas, progressistas e corrompidas. E não foram tempos banais. Tivemos 2 impeachments, um, como lembrou a nossa reitora, especialmente traumático, tivemos casos imensos de corrupção, tivemos momentos difíceis na vida brasileira e ninguém cogitou de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional e às regras do jogo democrático. Esse problema só entrou no radar da sociedade brasileira, infelizmente, nos últimos anos. E vai ficando para trás. Mas entrou de uma maneira muito preocupante e as investigações estão revelando que nós estivemos mais próximos do que pensávamos, do impensável. Nós achávamos que já havíamos percorrido todos os ciclos do atraso institucional para termos que nos preocupar com a ameaça de golpe de Estado, quando já avançado o século XXI. Mas o mundo assistiu e assiste globalmente um avanço exponencial de uma extrema-direita que capturou o pensamento conservador. Eu queria repetir aqui, em respeito ao pluralismo democrático, que o conservadorismo é uma das opções legítimas do jogo democrático. A vida não é feita só para quem pensa como a gente. A vida é feita para todo mundo, desde que seja capaz de respeitar os direitos dos demais. Quem ganha numa democracia não é dono. Tem o direito de implementar o seu programa, mas tem deveres de respeitar regras do jogo e direitos fundamentais. Mas temos esse avanço da extrema-direita no mundo, temos esse uso das plataformas digitais para disseminar desinformação, discursos de ódio, teorias conspiratórias de destruição de reputações, um uso manipulativo da tecnologia, e em diferentes partes do mundo, um uso abusivo da religião. Essa é uma área delicadíssima, porque a fé das pessoas merece todo o respeito, mas você não pode aparelhar a religião para servir a causas que não são causas plurais,
Eu conheço judeus progressistas e conheço judeus conservadores, eu conheço cristãos progressistas, conheço cristãos conservadores. Você usar a religião e dizer o meu adversário é o demônio, ou quem não apoiar o meu candidato vai ser punido por Deus, é uma forma pavorosa de manipular a crença e, frequentemente, a ingenuidade das pessoas. Mas ocorreu globalmente o avanço da extrema-direita, o uso da desinformação e a manipulação política da religião, que é um espaço muito respeitável da vida privada das pessoas e que não deve se embaralhar com a política. E, além desses fatores globais, nós tivemos aqui, entre nós, esvaziamento dos organismos da sociedade civil que participavam da formulação de políticas públicas, desmonte dos órgãos de proteção ambiental e de proteção das comunidades indígenas, não demarcação das terras indígenas, nem 1 milímetro, negacionismo durante a pandemia. O Brasil tem menos de 2% da população mundial e teve quase 10% das mortes por uma má gestão da pandemia. Paralisação do Fundo Amazônia, paralisação do Fundo Clima, o dinheiro ficou parado na conta. Um antiambientalismo que preferia a inércia a fazer alguma coisa. Nada do que eu estou falando é uma opinião minha. Tudo que eu estou falando são fatos objetivos, que juiz não tem que ter opinião política. Eu trabalho com fatos. Falsas acusações de fraude no processo eleitoral. Eu mesmo era presidente do TSE, eu tenho prova de que tem fraude. Beleza, intimado para apresentar as provas. Era mentira, não tinha prova nenhuma. Politização das Forças Armadas, que talvez tenha sido uma das coisas mais dramáticas para a democracia. Porque desde 88, as Forças Armadas tiveram um comportamento exemplar no Brasil, de não ingerência, de não interferência, de cumprir as suas missões constitucionais, de ocupar espaços remotos da vida brasileira, inóspitos, gente que leva uma vida dura. Eu tenho o maior respeito, porém, foram manipulados e arremessados na política por mais lideranças, fizeram um papelão no TSE, convidados para ajudar na segurança e para dar transparência, foram induzidos por uma má liderança a ficarem levantando suspeitas falsas, quando a lealdade é um valor que se ensina nas Forças Armadas, uma deslealdade. Portanto, foram momentos muito difíceis que nós vivemos no Brasil, e coisas que ficamos sabendo, o uso da inteligência governamental para perseguir adversários, incentivos a acampamentos golpistas, desfile de tanques na Praça dos Três Poderes, ataque à imprensa e aos jornalistas, culminando com o 8 de janeiro, que não foi um processo espontâneo, foi uma articulação ampla. Portanto, nós vivemos momentos muito difíceis no Brasil, mas as instituições venceram. E acho que nós estamos num processo de reconstrução. Agora, as pessoas voltam a discordar ou a concordar com decisões governamentais, como deve ser a vida. A vida livre é para as pessoas concordarem, apoiarem, para as pessoas divergirem, se tiverem que divergir, e na próxima eleição, quem não gosta vai se candidatar com outra. É isso que é a democracia. A democracia, inclusive, envolve alternância de poder. É muito importante